Tá gravando. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É uma satisfação receber a equipe da Meios Júnior da UFMG. Eu vou apresentá-los aqui. Vou apresentar só os nomes, e depois vocês podem falar um pouco a respeito das posições ou dos cargos que vocês ocupam na Meios. A Meios é uma empresa júnior da Universidade Federal de Minas Gerais, e nós temos aqui conosco hoje para conversar sobre a gestão, as potencialidades, os desafios da condução de uma empresa júnior em ciências sociais, a Valquíria Correia de Oliveira, o Caíto Gabriel Alves Rocha, a Frida Rodrigues de Almeida, Raquel Vieira Magalhães Queiroga e Sofia Barbosa de Oliveira. Mais uma vez, quero dizer que vocês são muito bem-vindos, é uma alegria ter esse bate-papo aqui com vocês. Podem tomar a palavra, e eu não sei se a professora Edilene quer falar alguma coisa antes. Olha só, além de agradecer a participação de vocês, falar do nosso grande entusiasmo, né, e pela disponibilidade de vocês em fazer essa colaboração, e passar a palavra, depois nós retomamos e aí falamos um pouco mais da natureza desse evento, mas o mais importante é ouvir os nossos convidados nesse momento. Muito grata por terem aceito o convite, quero reforçar mais uma vez isso, nos deixou muito felizes. A gente que agradece o convite, a gente adora falar sobre a empresa, a gente adora esses eventos de poder conhecer gente da nossa área de outras faculdades, é realmente uma coisa que, apesar de dar para fazer sem a pandemia, foi com a pandemia que ficou mais fácil, né, que parecia mais normal a gente fazer esse tipo de reunião, então, muito obrigada pelo convite. Aí, já que eu já desbloqueei o microfone, eu posso começar também me apresentando. Meu nome é Sofia e eu sou a atual vice-presidente da Meios. Boa noite, gente. Meu nome é Frida, eu sou presidente da Meios no momento. Assim como todos que estão aqui, eu faço ciências sociais, estou no 4º período e tem sido uma experiência muito, muito gratificante fazer parte de uma empresa júnior. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Caíto, eu sou assessor da coordenadoria de vendas da Meios. Tem pouquíssimo tempo, também eu estou no 4º período de ciências sociais. E eu fiquei muito, muito feliz com o convite de vocês de chamar a gente para falar um pouco sobre essa trajetória da Meios, de como que é a nossa trajetória também no mercado de trabalho. Então, um bom papo para a gente aí. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Valquíria, eu sou diretora da coordenadoria de capacitações. Também estou nas ciências sociais, estou no 6º período, vou fazer 1 ano de Meios, eu acho, ou talvez eu já tenha feito, não tenho certeza. E, enfim, acho que vai ser bem legal, assim, porque eu acho que quando a gente fica muito imerso em empresa júnior, a gente nem tem muita noção do que a gente faz, assim, a gente está ali fazendo, mas eu acho que poder dialogar sobre isso e, né, trocar essa ideia, eu acho que potencializa muito o que a gente faz e o que a gente pode construir, assim. Então, acho que vai ser bem legal. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Raquel, sou diretora da Coordenadoria de Recursos Humanos. Também faço ciências sociais, já estou no 8º período, quase terminando aí. 1 ano de Meios, entrei no finalzinho do curso, mas que completou muito, assim, aprendi muito nesse 1 ano e estou aprendendo cada vez mais. Acho que vai ser uma boa conversa que vamos ter hoje. Só complementando, porque eu não tinha falado antes, mas eu também sou das ciências sociais, eu estou no 7º período e eu estou na Meios, eu sou
membro mais velho da mesa atualmente, eu estou desde 2019. Eu sou uma das poucas pessoas que pegou o período presencial da mesa também. Então, temos aí algumas histórias, algumas jornadas e realmente muita coisa que mudou com a pandemia e com ter que mudar todo o jeito de fazer o trabalho, assim. Aí vocês querem comentar alguma coisa? A gente já pode começar falando da empresa? Podem começar. Beleza, então. Eu vou começar contando um pouco da história da Amaze, que apesar de eu estar aqui já tem um tempo, a empresa é até bem antiga, né? Ela foi fundada em 2006, então acaba que a gente não tem muito, assim, de uma história, a gente não sabe muito bem como que foi todo esse processo, mas eu tenho oportunidade, porque eu faço estágio numa empresa, e acabou que eu entrei em contato com gente que fundou a Meios, por coincidência mesmo. E eu já conversei um pouco com elas, e foi um processo, assim, de realmente querer experimentar treinar como é que é o mercado de trabalho para ciências sociais, que no início dos anos 2000 não era uma coisa, assim, tão falada, né? As pessoas estavam mais focadas na academia. Eu não sei como é na faculdade de vocês, mas lá na UFMG, o nosso curso de Ciências Sociais é muito focado na academia, então ele, no geral, é para formar pesquisadores e ele não abrange todas as possibilidades que um cientista social pode ter. E foi com isso que a MEIS foi criada, para poder ver essas possibilidades, experimentar e aprender com isso. Então, a MEIS ela é dividida em coordenadorias. A gente tem a presidência, que é a presidente e vice. Aí nós temos a coordenadoria de capacitações, a coordenadoria de recursos humanos, a coordenadoria de vendas, que é a mais recente. A gente colocou ela no último estatuto, ela não estava no estatuto original. A gente tem a coordenadoria de projetos, a de divulgação. Eu espero que eu não esteja esquecendo nenhuma, mas eu acho que são essas. Se eu tiver, por favor, me lembrem. Administrativo financeiro, isso, 6. Nós temos essas coordenadorias e a gente se divide entre os diretores e os assessores. Ela foi, inicialmente, a gente tem um professor orientador, né, uma professora orientadora que chama Corine. Ela é do departamento de sociologia e ela é a professora orientadora desde o início da MEIS, mas a gente também tem alguns professores que apoiam a gente em projetos que realmente dão muita moral para meios e querem fazer projetos com a gente. Então é um apoio até bem grande que a gente tem atualmente na universidade. Eu não sei como que era em 2006 para formar uma empresa júnior, mas eu sei que atualmente o processo é até fácil de achar assim na internet, porque o movimento de empresa júnior no Brasil, ele é dividido em algumas instâncias. Então a gente tem eu imagino que as outras EJs que vocês conversaram devem ter comentado sobre isso, mas a gente tem a Brasil Júnior, que é a instância de todas as empresas júniores do Brasil, e aí no nosso caso, que a gente está na UFMG em Belo Horizonte, a gente tem a FEGENG, que é a de Minas Gerais, e dentro dela tem o Núcleo Central, que aí é da região central de Minas Gerais. E essas instâncias, elas estão aí para ajudar tanto as empresas júniores que já existem, quanto as que querem existir. Então, se você entra, por exemplo, no site da Brasil Júnior, tem como você conversar com eles e falar, tipo, quero criar a minha Jota, e aí eles vão auxiliar, falar dos documentos e etc. O principal, inicialmente, é realmente juntar as pessoas que estão interessadas em criar essa empresa júnior, conversar com professores que vão servir de ser os professores orientadores, entender como é que funciona também as regras da universidade, porque, por exemplo, a UFMG recentemente mudou algumas regras no que estão de juniores, então tem que ficar um pouco atento com isso, porque às vezes a universidade pode acabar assim, confundindo a gente.
E aí depois é juntar os documentos e seguir em frente no pedido, arrumar o CNPJ e tudo mais. E eu acho que, assim, começando a falar sobre AMEIOS, é sobre isso. Se você quiser falar, continuar, Caíto. Então, boa noite novamente. Como eu sou assessor na coordenadoria de vendas, eu vou falar um pouco sobre os serviços da AMEIOS, porque nessa coordenadoria a gente tem muito contato com os serviços que a AMEIOS propõe, né? Que a AMEIOS vende para o público. E aí dentro do que um cientista social pode fazer no mercado de trabalho privado, né? Sem ser na parte acadêmica, que, como a Sofia falou, a UFMG é muito acadêmica, chega essa parte para a gente, essa cartela, assim, do que a gente pode fazer no mercado de trabalho. E aí, lá, na mesa, a gente conseguiu reunir alguns serviços e ainda a gente consegue expandir mais um pouco no decorrer da nossa vida, assim, dentro da mesa, a gente consegue fazer capacitações. Por exemplo, a gente fez há pouco tempo de grupo focal e aí a gente consegue depois oferecer como serviço. Mas, falando dos serviços em si, eu não sei quantos serviços são, eu acho que são em torno de 8 ou 9 serviços, eu não sei, mas a gente realiza serviços completos, que são basicamente um projeto completo que envolve todas as etapas que uma pesquisa precisa ter, que uma consultoria numa pesquisa precisa ter. E os serviços, assim, desmembrados, assim, né? Porque, por exemplo, para a gente fazer uma pesquisa, a gente precisa elaborar um questionário, a gente precisa analisar os dados, a gente precisa tabular esses dados, a gente precisa aplicar os dados, o questionário também, e aí a gente oferece tudo isso separado. Então, se alguma pessoa nos procura e quer saber sobre isso, eu tô com essa pesquisa aqui, mas tem muito dado e eu não sei como que eu vou, não quero lidar com isso sozinho. E aí contrata a gente consegue tabular os dados, por exemplo. E aí, dentro disso de pesquisa também, a gente transcreve áudios de entrevista. Né, a gente usa muito esse recurso de gravar coisas, entrevistas de alunos, TCC, monografia, essas coisas assim, e a gente também faz essa transcrição. E aí, o preço, como a gente precifica, assim, não sei como começou também isso tudo, mas aí, por exemplo, agora a gente pegou nessa gestão um projeto sobre precificação do mercado em geral. E aí, com base nisso, nos preços do mercado, que a gente monta os nossos preços dentro da mesa. Mas, no mais, é isso, sim. E dentro da coordenadoria de vendas, a gente usa táticas de marketing, usa táticas de comércio mesmo, para a gente conseguir captar clientes, conseguir fechar algum tipo de contrato, etc. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode levantar a mão, abrir o microfone. Eu vou no gancho do Caíto, se ninguém tiver nenhuma dúvida assim, pontual. Eu sou diretora da coordenadoria de capacitações, de extensão e capacitações internas, às vezes eu esqueço o nome dela, porque a gente desempenha é uma mesma função, mas a gente tem duas principais atividades, que uma é poder capacitar os membros internamente, e aí seja para o mercado de trabalho em si, para as pessoas se sentirem seguras profissionalmente, mas a gente tenta sempre manter uma comunicação muito próxima de vendas e de projetos para saber o que a gente precisa, assim, né? Se o mercado está pedindo que a gente faça 50 transcrições de áudio, a gente precisa saber fazer a transcrição de um áudio. Se eles querem que a gente faça uma pesquisa de mercado, a gente precisa se capacitar para conseguir realizar uma pesquisa de mercado. Então, a gente trabalha dentro
dessas demandas do mercado mesmo, assim, é o que eles precisam da gente, é o que a gente tenta buscar dentro da coordenadoria para aplicar e capacitar os membros. Então, eu acho que a Meios, eu acho que essa coordenadoria não existe em muitas empresas júniores, mas eu acho que é um diferencial muito grande, porque quando você entra, você sai depois com inúmeros cursos, com coisas que às vezes a gente nem sabe que precisa, mas quando você entra, você começa a entender, talvez eu precise fazer um curso assim, ou me aproximar, ou mesmo sem saber, a gente acaba fazendo e aprendendo. Então, eu falo que é carro-chefe da Meios, mas eu fico falando isso e eu acho que eu fico tirando lugar de vendas, né? Mas a gente tem um curso que ele se chama Miquinho, e ele acontece normalmente uma vez por ano. Esse ano ele vai acontecer 2, mas tradicionalmente ele acontece uma vez. E ele é um evento que reúne vários cursos de metodologia social. Então, a gente costuma oferecer cursos como introdução ou intermediário de R, Power BI, desenho de pesquisa, metodologia de survey, todos esse tipo de métodos que interessam ao cientista social. Então, a gente oferece esses cursos a um preço social. A gente não... Normalmente, esses cursos são bem caros, assim. Eu lembro de comentarem comigo que um curso de R era, tipo, R$300. E eu falei, como assim? Porque a gente tem condição de dar esse curso na Meios para a comunidade externa. Esse ano, eu acho que a gente cobrou R$80 por aluno da comunidade externa. E aí, o aluno que ele é das ciências sociais, ele paga R$35, o aluno que ele é ciências sociais da UFMG, ele paga R$20, e o aluno que é da Meios não paga nada. Então, a gente sempre tenta valorizar muito quem está dentro e quem está mais próximo da gente, assim. A gente tem assistência estudantil da FUMP, então a gente também olha quem é fumpista paga menos, quem, sabe, a gente tenta medir, porque a Meios é uma empresa com função social também, então eu acho que a gente não pode desvincular isso das nossas ações. E o MQ é uma ótima oportunidade de tanto espalhar o que a gente faz, assim, das pessoas conhecerem a gente, saberem o que é Meios, se um dia precisarem dos nossos serviços, assim, de pesquisa, de transcrição, sei lá, qualquer um. Eu acho que é uma forma também de propagar muito o que a gente faz, porque é um serviço de muita qualidade. Se vocês tiverem interesse de olhar nas redes sociais, Miquinho, acho que é @Miquinho, Meios, não tenho certeza. Acho que é só Miquinho. Enfim, mas... Eu vou pegar aqui e colocar no chat, amiga. Por favor. E a gente fez uma edição agora, a gente vai ter a gente teve curso de desenho de pesquisa, curso de análise de dados no R, curso de Power BI, que a gente vai começar na segunda-feira. Então, a gente tenta trabalhar de acordo com as demandas do mercado, assim, de alguma forma, porque a gente, por exemplo, percebeu que o mercado de trabalho estava suplicando para que toda vaga de estágio estava pedindo um curso de Power BI. Então, a gente percebeu que o pessoal estava precisando e que a gente também queria fazer, então a gente foi lá, contratou um professor e, né, esse processo, normalmente ele passa por um edital, a gente abre um edital, faz entrevista com os professores, tem contrato, né, a gente faz vendas pelo Simpla e movimenta nas redes sociais para poder alcançar bastantes pessoas. E inclusive, nessa transição de presencial para o home office, né, que é a forma que a gente está atuando agora, o MQ ele se expandiu muito, assim. Então, eu acho que eu acho que é o espaço mesmo. A gente, nesse último encontro, nessa última edição que a gente fez, tinha pessoas da UNB, pessoas da PUC, pessoas, assim, de vários outros estados. Então, a gente vai vendo o MQ, a Meios, assim, expandindo um pouco, além, né, só da UFMG, daquele espaço que a gente tem ali. Então, é um pouco isso, assim, o que a gente faz na capacitações, e que tem sido um trabalho incrível, eu acho, para todo mundo, assim. E é isso. Acho que Raquelzinha... Isso. Então, eu sou diretora da Coordenadoria de Recursos Humanos, então vou falar um pouco sobre as atividades da coordenadoria.
que, assim, além de uma parte bem burocrática mesmo, que é cuidar dos documentos pessoais, tanto na entrada, né, com os contratos, então recolher os documentos para fazer esse contrato, quanto de saída também, para ter essa comprovação que participou da MEIOS, quais atividades que executou da MEIOS de uma forma mais detalhada, até para conseguir outros estágios e para crédito também, então serve para muitas coisas. Mas a gente também cuida da parte organizacional e para tentar fazer com que a empresa tenha um ambiente melhor assim para o desenvolvimento dos membros. E aí, principalmente na época de pandemia, que acaba que os vínculos, né, ficam um pouco mais fracos, né, nesse distanciamento, porque quando está no presencial tem a sala, então a gente vai, a gente conversa. Acaba que no home office, cada um fica mais dentro da sua coordenadoria, e aí os relacionamentos entre outras coordenadorias ficam um pouco mais difíceis. Então, a gente tenta trabalhar um pouco nesse sentido, e para perceber se as pessoas estão se sentindo bem, se a empresa está conseguindo alcançar as expectativas, o que está precisando, trabalhar um pouco da inclusão também, porque tem muitos membros que trabalham, fazem outras atividades, então como conseguir adequar isso também com os trabalhos dentro da MEIS, para não ser algo que prejudique. A gente roda, assim, semestralmente o PCO, que é uma pesquisa de clima organizacional, então é um formulário mais extenso que tenta abordar tanto questões dentro da coordenadoria, como que está a relação com o seu diretor e o diretor com os membros, entre as coordenadorias, do home office, se a pessoa... E a gente também na MEIS tenta ser mais horizontal, apesar de ter cargos, ter uma hierarquia, a MEIS ela tenta muito trabalhar com a horizontalidade, então as pessoas ter fala também, mesmo, né, sendo assessores, conseguir contribuir, ter a fala, ter o seu espaço, então ver se isso está acontecendo mesmo, e se não, como que a gente consegue trabalhar. Mas como um formulário, ele não fala, ele dá dados para a gente, né, dados gerais, mas ele não fala tudo, né, que a gente precisa, a gente também criou grupos de acompanhamento. Então, são pequenos grupos, e aí os membros do RH, eles cuidam de cada grupo, que de 2 em 2 meses encontram com esses grupos e faz tipo uma dinâmica de não é um grupo focal assim, né, claro, mas é uma conversa para tentar tirar isso dos membros também, de como que está o ambiente, o que precisa, o que acha. É mais esse sentido. E o processo seletivo, que o RH cuida também. Nosso processo seletivo ele é bem tranquilo, ele não tem prova, né, igual outros processos seletivos. Tem o momento da inscrição, a gente apresenta a meios para os inscritos, e a gente depois tem uma dinâmica para ver como que as pessoas se comportam, né, e identificar quem que a gente quer também para dentro da meios, o que a gente está precisando, e a entrevista. Então, basicamente isso, é bem tranquilo. E agora a gente está querendo, assim, né, melhorar um pouco o nosso processo para ele ser um pouco mais diverso, para meio ser uma empresa mais diversa, mais inclusiva, que a gente sentiu que está faltando isso. E aí a gente tenta aproximar o processo mais com os inscritos, né? Então a gente está pensando agora no momento da inscrição, a gente fazer um grupo no WhatsApp com as pessoas que se inscreveram, para explicar como que vai ser o processo, ajudar também, assim, nossa, o que eu preciso para participar de um processo, como que eu lido, assim, me comporto numa entrevista, o que é melhor, e também a gente contar o que a gente está querendo nesse processo seletivo, que a gente acha que vai ajudar também, e fica uma coisa mais tranquila, e que as pessoas se sintam motivadas em continuar no processo até o final. Mas é isso, o trabalho da coordenadoria. Bom, gente, eu queria falar um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo, na verdade. A gente não tem muita informação sobre a MEIOS no início,
de como formou, o que aconteceu, passo a passo, mas a gente sabe que quando a empresa foi formada e foi pensando assim, nossa, são empresas de ciências sociais que vai trabalhar no mercado de trabalho, muita gente olhou contra, muita gente falou, assim, foi, não acredito, eles vão se vender para o capitalismo. Isso era uma visão, muitas vezes, de aluno também, de pensar, nossa, eles estão formando uma empresa de ciências sociais, que coisa mais absurda. Mas, assim, eu acho muito interessante que a proposta das pessoas que estavam participando dessa empresa júnior, que chegou até nós hoje, não é sobre isso. A gente participa, a gente faz um curso de ciências sociais, eu não sei aí, mas na UFMG, por exemplo, é um curso, como a Sofia falou, um curso muito acadêmico. Então, a gente estava pensando, será que eu posso desenvolver outra coisa? Será que eu posso ir além disso? Eu, por exemplo, eu entrei na UFMG fazendo ciências sociais sem querer desenvolver uma carreira acadêmica. Então, eu pensei, como eu posso trabalhar na área privada, no mercado? E aí, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas, quando não têm um EJ da área, ela acaba que ter essa experiência depois de formar. E a proposta da EJ é justamente que ela tenha essa experiência antes de formar. Então, assim, a proposta nossa, de toda a empresa júnior também, inclusive das instâncias, do Brasil Júnior, da FEGENG, é que as pessoas tenham essa experiência dentro da faculdade. E a nossa vontade é que, ao a pessoa entrar e fazer parte dessa empresa júnior, que ela tenha essa experiência no mercado de trabalho, mas que a gente possa proporcionar um aprendizado de qualidade, um trabalho de qualidade. A gente vai prestar serviço para uma pessoa externa, pública, privada, pessoa física, pessoa jurídica, mas que seja um trabalho ético, que seja um trabalho moral, aquilo que a gente acredita. A gente não vai simplesmente fazer um serviço com uma pessoa que está querendo fazer digamos, um serviço que não seja moral. Eu me lembro quando eu entrei na Meios, eu passei pelo processo seletivo, eu fiz entrevista, e eles perguntaram para mim, me deram uma situação, e perguntaram para mim se eu faria. Era uma situação onde que as pessoas teriam que ser, de certa forma, desonestas, e iria muito contra até o que a gente acredita para o curso. E aí, todas as pessoas que entram na Meios, elas já entram sabendo, nós vamos trabalhar na área do mercado de trabalho, sim, mas nós não vamos contra os princípios. Até porque, quando a gente entra nas ciências sociais, a gente já entra pensando em como, de certa forma, trazer justiça social para a sociedade onde a gente vive, porque ela é desigual, porque ela é preconceituosa, tem muitas questões, e a gente entra já pensando como melhorar, né? Meu professor do primeiro período falava assim, que a gente entrava querendo ser um reformador social, e é verdade. Quando a gente entra para o mercado de trabalho, querendo trabalhar em empresas, não significa que a gente deixou de acreditar nisso. Mas significa que a gente está querendo apenas caminhar em outros campos, ter outras visões. Mas isso passou. A Meios tem 15 anos já, e a visão que os professores têm de nós hoje é muito diferente. Eu falo de nós porque eu estou na Meios tem 1 ano, mas a empresa existe há 15 anos, né? A visão que tem da gente hoje é muito diferente, porque as pessoas perceberam que o nosso trabalho é muito mais do que simplesmente oferecer serviços sobre transcrição, sobre análise estatística, sobre fazer um censo de diversidade, e vários outros serviços que a gente oferece, sabe? A gente está pretendendo fazer uma coisa que seja para o mercado, sim, mas que tenha a ver com o que a gente acredita, sabe? Se a gente tiver que prestar um serviço, fazer uma pesquisa para uma política pública, é aquilo que a gente está querendo ver no mundo, a gente está adentrando nele, digamos assim, sabe? Então, muitos professores hoje em dia, eles acreditam no nosso trabalho, eles ajudam, eles estão dispostos. Quando a Meios estava presencial, muitos vinham na empresa e falavam assim, olha, estou precisando de tal serviço, estou precisando que vocês façam isso para a gente, vocês fazem? E hoje, os alunos também olham para a gente com um olhar muito mais, olham com muito mais aceitação e apoiam, muitas vezes, muito mais a gente do que já foi um dia. Quando as pessoas ficam sabendo da Meios, ela tem muito renome, inclusive também por causa do Miquinho, tem uma iniciativa, um projeto de extensão da Meios, pensando justamente nisso. A gente ainda tem aquela coisa de, tipo assim, eu quero um pouco ainda ser um reformador social, sabe? Eu quero trazer justiça social, eu quero trabalhar com políticas sociais, eu quero trabalhar com coisas que eu posso fazer na prática, que eu posso ajudar um mundo que eu acredito que pode ser melhor. Eu luto contra desigualdades e tal, mas não somente na teoria, mas na prática, ajudando professores com pesquisas e tal. E a gente quer isso também, quer ter essa experiência, sabe? E aí chegou a pandemia. eu entrei na Meios na pandemia. Quando eu entrei nas ciências sociais, no primeiro período eu vi uma placa da Meios lá, e eu falei assim, o que é isso? Aí me falaram assim, é uma empresa de ciências sociais, eles trabalham no mercado privado, no público também, eles fazem pesquisa. Eu falei, nossa,
interessante, eu quero saber como é que funciona. Só que aí, a gente entrou de férias, veio o segundo período, e eu falei assim, nossa, agora eu vou entrar na Meios, agora eu vou entrar nesse negócio aí. E aí, gente, veio a pandemia, lockdown, tudo fechou, acabou, e aí, como é que vai ser? A gente teve que se reformular. Ninguém nunca tinha passado por isso, sabe? Foi muito difícil, mas a gente acabou que tudo deu certo. Hoje a gente tem enfrenta algum tipo de dificuldade, principalmente porque a gente tem que ficar sempre o dia todo na frente da tela, a gente estuda online, a gente trabalha online, é o dia todo, assim, reuniões, vamos entregar um projeto com o cliente, a gente vai fazer online, no grupo de pessoas, e aí a gente acaba que tem esse tipo de dificuldade que é próprio do período que a gente está passando, sabe? De ter que enfrentar muitas vezes questões emocionais, familiares com Covid, esse tipo de coisa que a gente tem tentado, junto com o RH, chegar mais perto das pessoas. Outra coisa que é real, que nós tínhamos um pouco de dificuldade com isso, é a relação de ser uma empresa mais diversa e inclusiva. A gente começou a olhar para o curso e viu que a gente precisava ser mais incluso, a gente precisava ser mais diverso, não adianta falar sobre esse assunto, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? E aí a gente começou a pensar em formas de fazer com que a empresa fosse mais diversa, fosse mais inclusa, que todas as pessoas que quisessem entrar na Meios, se quisessem ter essa experiência de ter um sentido social antes de se formar, que tivessem condições de fazer isso. Mas nem sempre é fácil conseguir adaptar, principalmente por causa da pandemia, sabe? Como que você vai conseguir lidar com uma empresa de 32 membros? Eu falo por mim mesma. A gente vai fazer uma reunião geral, como que você vai conseguir lidar com uma empresa com 32 membros? Todo mundo ali na internet, a internet cai, tem problemas, questões pessoais, enfim. Todos os dias a gente tem uma dificuldade diferente, mas, assim, eu sou muito orgulhosa da equipe que eu tenho trabalhando comigo, porque a gente busca soluções. E uma das coisas muito importantes, a Sofia falou no começo, quando a gente faz parte de uma empresa júnior, a gente também vai ser federada, né? Então, a gente passa a fazer parte de instâncias como as instâncias da FEGEMENG, que é no caso da FEGEMENG, que é no caso aqui em Minas, da Brasil Júnior, e da Central, que é só da região central de Belo Horizonte, região metropolitana. Então, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não tem um professor disponível para nos dar suporte, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, é estudante. Por exemplo, eu entrei no segundo período das ciências sociais, eu não tinha ainda visão de mundo suficiente, entendimento, estudo suficiente para poder fazer o que precisava fazer. O professor estava ali disponível, e quando ele não estava, a gente chegava para o pessoal das outras instâncias e falava, olha, a gente não sabe fazer isso, não. A gente não sabe como vai fazer a questão de documentação, de protocolo, de fórum, de cartório, de contador. Como que faz isso? E aí eles vieram nos ajudar. Olha, é assim que faz. Assim, todas as ajudas que a gente precisa, todo o suporte que a gente precisa, as instâncias estão disponíveis para estar nos ajudando. Então, isso faz com que a gente desenvolva muito mais da onde a gente saiu, para onde a gente está agora e para onde a gente quer chegar, na verdade, né? Eu acho que é isso, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, o pessoal quiser completar também, mas, assim, eu sou apaixonada por essa experiência, porque, como eu disse, eu entrei em ciências sociais querendo não entrar na área acadêmica, eu queria pesquisa, mas eu queria pesquisa sim, como eu estou fazendo agora, sabe? Eu sou muito orgulhosa da empresa que eu faço parte, e, nossa, é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, complementar. Eu queria só complementar uma coisa, eu espero que a minha internet não esteja falhando, porque deu que o sinal tá fraco, mas que eu acho que a gente tem eu não vou dizer sorte, mas assim, nos últimos anos parece que o número de empresas de consultoria e a inserção do cientista social no mercado parece que foi aumentando muito. Então acabou que a gente começou, eu acredito que isso seja uma das coisas que tem feito a gente ser mais aceito pelos nossos colegas e pelos nossos professores também. Então é uma coisa assim, que eu percebi quando eu comecei a fazer entrevista para estágio, essas coisas e eu já ouvi falar que Belo Horizonte, principalmente, é um dos lugares com mais empresas de consultoria, eu já percebi que, tipo assim, as pessoas conhecem realmente a Meios. Eu já fui fazer entrevista de estágio que tinha ex-membro da Meios lá, me entrevistando. E aí é uma situação muito engraçada, assim, é muita sorte também, né? Eu consegui um emprego, inclusive, e aí aqui acontece aquela identificação, assim, e eu acho que isso é muito importante pra gente, porque também, apesar de que eu, por exemplo, gosto muito da academia,
eu acho que é uma coisa que está difícil agora, né? A gente pensar assim com muito otimismo. Então, a gente ter, para quem gosta da academia, ter pelo menos um plano B, e esse plano B, assim, você conseguir se capacitar para ele, é realmente uma boa ideia, assim. É bom e eu me sinto bem na mesa, eu gosto muito e eu acho que é uma experiência muito boa, empresas juniores em geral, mas a nossa. Assim, eu vejo que de ciências sociais tem uma pitadinha diferente das outras empresas, eu acho que a gente tem uma visão de mundo um pouco diferente de alguns outros cursos, então é interessante, é realmente bem interessante. Aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos aqui. Bem, você pode falar. É só para comentar o que a Sofia tinha falado, que é essa visão de mundo muito humana que a gente tem dentro das ciências sociais, que é inclusive muito diferente das outras EJs. Sempre quando a gente vai fazer reunião das outras instâncias, né, a gente faz parte da instância central, que é a região metropolitana e central de Belo Horizonte. E aí a gente são outras 40 EJs que estão ali, de engenharia, de arquitetura, de economia. É impressionante como a visão de mundo deles são completamente diferentes da nossa. O objetivo da Meios é muito diferente, o modo como a gente lidar com os membros e tal, é muito diferente. Mas essa também é a nossa proposta. Embora a gente esteja no mercado de trabalho, a gente quer continuar fazendo aquilo que a gente pretendeu quando entrou nas ciências sociais. Mais alguém da equipe quer falar alguma coisa? Não? Então eu quero agradecer essa repasse dessa experiência tão bonita. Eu penso que uma das coisas legais que tem nessa experiência e que nós precisamos encontrar meios para transmitir, né, o protagonismo, né, é o estudante incorporar a ideia de que ele precisa ser protagonista da sua formação, né? E esse projeto, essa ação extensiva, né, que nós criamos aqui, e todo mês nós trazemos alguém para repassar experiências de inserção no mercado ou de empresa júnior, ela tem esse objetivo de contagiar os alunos do nosso curso com essas experiências, de modo que eles também criem alguma coisa, né, nesse sentido, né, de assim, prestação de serviço, consultoria, para que eles comecem, já na graduação, a se fazer protagonista do seu conhecimento, né? Então, e cada vez cada convidado é sempre muito estimulante, né? Eu agradeço muito a isso e a gente espera que essa semente brote, né? E professora Edilene, quer falar alguma coisa também? Tem algum dos nossos estudantes inscrito, professora Helena? Ainda não, podem se inscrever, gente. Se eu tivesse perdido. Enquanto eu dou um tempo para os estudantes fazerem a inscrição, vou aproveitar e fazer meus comentários. Primeiro, já está se tornando um lugar comum, né? A cada apresentação eu falar como vocês são inspiradores, né? Mas isso é uma verdade, porque principalmente quando nós temos aqui estudantes, né, ainda relatando as experiências, e no caso dos estudantes membros de empresas juniores, a gente fica muito animado, né, principalmente nesse momento de crise, em que ficar animado tem sido uma grande, né, muito difícil, exigido muita força, de ver como, né, principalmente na experiência das ciências sociais, as empresas juniores assumem toda a força da extensão, né,
de ter ser uma ação de cunho formativo para o público interno, para o público externo, né? Articular teoria e prática, articular vários tipos de conhecimentos e saberes, divulgar o curso, né? Porque eu acho que um ponto positivo aí, pegando várias falas de vocês, é que vocês acabam divulgando o curso, né? É um curso que ninguém sabe muito bem o que faz, e eu acho que mais do que o acadêmico, quem está atuando em outros espaços, em outros campos de trabalho, essa oportunidade de divulgar, de falar com pessoas que não têm tanto contato, que não pertencem ao meio acadêmico ou às ciências sociais, sobre o que é, de demonstrar, né, o que nós fazemos. E de intervir, né? Vocês também deram vários exemplos. Eu acho que a professora Heloísa e eu, apesar de nós não sermos da mesma geração, no aspecto de datas, mas nós fazemos parte, acho que, de uma mesma concepção geracional das ciências sociais, né? Vocês comentaram um pouquinho aí. Desculpa, a presidente ou vice, quem é da coordenação? Me foge o seu nome agora, porque não está aparecendo, e eu estou... Frida. Eu anotei e depois fiquei em dúvida. Eu falei, para não cometer uma gafe, melhor perguntar a ela. Quando a Frida fala, né, do preconceito com as empresas juniores, né? Quer dizer, são desconfianças que nós que conhecemos a história das ciências sociais, sabemos que elas encontram, né, até justificativas em certas empreitadas, né, de trabalho, de intervenção, em preocupações com o cenário político, mas também muito datadas, né? E eu acho que hoje, né, para não ser injusto com quem veio antes, eu acho que hoje a gente já tem recursos para levantar a questão de que nós não podemos ser ingênuos de que se nós não nos aproximamos dos outros campos, nós vamos nos manter puros, né? Porque às vezes eu vejo uma certa ingenuidade. Vamos ficar dentro dos muros da universidade para nos manter puros da influência maléfica, ou que quer, né, externa, da disputa do capitalismo. E eu acho que quem está dialogando, quem tem a oportunidade, enfrenta dilemas muito mais formativos do que quem fica tentando se manter à distância. Quer dizer, quando você se vê diante de um projeto, eu devo aceitar ou não devo aceitar esse projeto? Esse projeto é ético ou não é ético? É factível ou não? Durante a formação, eu acho que isso é muito mais político, muito mais progressista do que fazer de conta que não existe essa possibilidade, né? E aí, só para comentar, a gente viu vários exemplos aqui em falas de pessoas que fizeram uma trajetória em outros espaços de formação profissional sobre essa questão da capacitação. Eu acho que a gente recebe uma formação básica, né, que ela é muito relevante. Quer dizer, sem a formação teórica, né, das ciências sociais, ninguém vai ser cientista social, independentemente do campo de atuação, né? A formação metodológica do curso, mas nós também sabemos que tem um limite, né, para o que os cursos podem ofertar. E aí, normalmente, quem não se dá conta de que vai fazer, vou usar aqui a expressão entre aspas, formação continuada ou formação complementar para o resto da vida, toma um susto quando sai com canudo, né? E aí, outra coisa que vocês trazem aqui para nós, essa questão que eu achei muito interessante, né, da capacitação. Aí, sobre isso, eu queria que vocês comentassem sobre essa questão da
o trabalho, a contribuição das empresas juniores e a visibilidade do curso nas ciências sociais, e um pouco, se vocês tiverem elementos, porque tem a ver com a história da Meios, né? Essa experiência extraordinária de vocês, essa atividade fantástica que nós queremos participar, tá? Das edições. Vamos já fazer uma parceria aqui. É o Emiquinho, que vocês falassem um pouco, é sério, um pouco sobre ela e a participação ou a influência com o MQ, né? Com o projeto MQ, que aí vocês, eu não vou falar o que é para que vocês possam falar, eu vou falar para os nossos alunos, porque foi um programa muito importante no Brasil, né? A partir da UFMG, e eu acho que essa experiência que vocês fazem com o Emiquinho, ela é mais um argumento, ela é mais uma demonstração da integração da atividade das empresas juniores com a formação acadêmica, né? Quer dizer, quando a gente propõe a criação de uma empresa júnior, a gente não está querendo dizer, olha, vamos banir as teorias e os estudos de metodologia tradicionais, não é nada disso, né? Você está querendo aí várias coisas que vocês falaram. O professor fala demais, mas é que eu queria aproveitar e parabenizar todo mundo também. Val, você quer falar um pouquinho sobre o MQ? Eu acho que eles vão até se surpreender. Assim, eu posso realmente falar muito pouquinho sobre o MQ. Eu acho que a Sofia talvez tenha coisas mais profundas a dizer sobre o MQ, mas o que eu sei, né, da história do MQ é que ele realmente surge a partir do MQ, que era um evento também, né, de cursos de metodologia social da pós-graduação, se eu não me engano, ou do pós-doutorado, não tenho certeza. Da pós-graduação? Isso, né? Então, eu não sei quantos anos a Meios tem, a Meios, o Emiquinho, mas eu acho que eu acho que eu li em algum lugar que ela tinha uns 10 anos, assim, o Emiquinho. Então, eu acho que tem um bom tempo que ela acompanha essa jogada do MQ, mas eu não sei muitas informações sobre o MQ. Meu contato, ele foi primeiro o Emiquinho e depois que eu descobri que o MQ, ele de fato existia. Eu posso falar um pouco, porque, na verdade, também, como eu falei, na empresa que eu faço estágio, eu também conheci uma pessoa que ela estudou na UFMG em Ciências Sociais e ela me contou, tipo assim, eu fui uma das pessoas que criou o Emiquinho. Eu fiquei, uau, porque, assim, é muito engraçado, passou anos, assim, eu não sei exatamente de que ano que foi, mas o MQ, ele né, como a Val falou, é um curso para pós-graduação, então ele é dado por professores da UFMG e é mais focado nessa parte metodológica. Só que ele também não é um curso assim tão acessível, ele é caro, ele é realmente caro, e a ideia do Emiquinho, ela veio muito dessa coisa do preço, tipo assim, tem coisas que a gente não precisa esperar chegar na pós-graduação para aprender, que dá para aprender na graduação. Então eu sei que inicialmente o Emiquinho ele foi criado por uma gestão do Centro Acadêmico de Ciências Sociais. E aí depois passou a virar um projeto porque o Centro Acadêmico de Ciências Sociais e a Meios sempre andaram juntos por muitos anos. Eu acho que a gente começou a ter mais uma independência do CACS nos últimos 2 anos, talvez, mas eles andaram muito juntos e aí em algum momento ele saiu do centro acadêmico e virou uma coisa da empresa júnior. Então eu não tenho certeza assim de que momento foi, mas veio bem nessa ideia assim de sempre ter um preço abaixo e a gente falar, os professores, muitos eles tentavam contratar professores que eram que eram do MQ ou até de pessoas que foram alunos no MQ para repassar esse conhecimento para a gente. Então, no final, virava assim, uma cadeia de repassar conhecimento mesmo, né? Que é uma das coisas muito importantes que a universidade possibilita para a gente. E é uma coisa, assim, que
a gente conhece muita gente que vem falar com a gente, tipo, nossa, eu amo a MKIM, eu amo esses cursos, e a gente escuta muito público também, então a gente pergunta para as pessoas que seguem a gente no Instagram, tipo assim, quais cursos eles querem, a gente tenta entender quais são as demandas para poder ofertar para as pessoas, e fica nesse diálogo, não é uma coisa também sólida, assim, como eu imagino que o MQ era mais, sempre ofertando os mesmos cursos, então é mais ou menos nesse sentido, se você quiser continuar, Caíto. Mas só para complementar, junto com o comentário que a Edilene fez sobre essa mudança, né, de estigma com o curso de Ciências Sociais e a trajetória da empresa júnior com o curso, eu acho que, assim, a gente tem dentro da MEIOS, um dos valores da MEIOS é essa missão de transformação social. E aí, eu acho que com a ascensão, assim, das demandas do mercado, o cientista social começou a cada vez mais ser necessário, né? E não só a gente responsável por pensar alguns pilares da sociedade, mas também a gente é responsável por um monte de pequenas transformaçõezinhas. E aí eu acho que a MEIOS tem essa coisa assim, porque eu penso que a MEIOS tem né, 15 anos de história, muita gente passou por ela, e assim, a partir do momento que a gente entra dentro da UFMG, que a gente só pensa na academia, a gente só pensa em sei lá, baixo capitalismo, e a gente pensa que a gente tem essa empresa lá e que a gente que parece que vai contra o que a gente acredita, a MEIOS vem também com essa capacidade de transformação. E aí isso também está muito ligado ao meu trabalho na coordenadoria de vendas, porque a gente sabe que o cientista social, além de subvalorizado, né, na verdade quase nada valorizado, principalmente agora com o governo atual, a gente passa por muita dificuldade. E uma das dificuldades é tentar mostrar para as pessoas que o trabalho do cientista social é extremamente importante para qualquer âmbito, qualquer empresa. E aí o trabalho que a gente faz lá também, além de falar, olha esse serviço aqui que a gente tem, que ele é muito bom, ele é muito legal, é também mostrar que uma empresa júnior vai trabalhar literalmente com sangue, suor e amor, porque a gente não ganha nada, a gente ganha, sei lá, 2 créditos, 4 créditos, então a gente está literalmente só, tipo, trabalhando por amor, ou por sei lá, sabe, por esperança, né, em mudar as coisas. E eu acho que a MEIOS tem feito muito bem isso, assim, entre nós, assim, muito, assim, é bem mente ligada na mente, não é visto, assim, que as coisas, os valores passam entre a gente. E eu acho que, principalmente agora, né, nessas últimas gestões, a MEIOS tem sido muito consolidada nisso, assim, de mudar o olhar, de mudar essa coisa de que a gente não tem outros meios para trabalhar, outros meios para viver, outros meios para mudar o mundo, né? A gente continua tendo essa ânsia de querer mudar o mundo, a gente continua querendo muito fazer parte da luta, da história, mas a gente esquece que a gente tem vários tipos de meios para fazer isso. E aí eu acho que esse trabalho tem sido feito assim na MEIOS dentro disso, dentro de mostrar para as pessoas que a gente o cientista social tem muita importância e ele precisa ser valorizado dentro de tudo que ele faz, né? E aí eu queria só comentar sobre isso. Inclusive, Caíto, quando a gente toda vez que a gente fecha um contrato com o cliente, a gente tem que subir o contrato no portal da BJ, né? Isso fica a cargo meu, porque só tem acesso ao presidente para subir o contrato. Todas as vezes que a gente entra lá, tem aquela iniciativa da KS, se eu não me engano, que a gente tem que colocar esse projeto, ele ajudou em quê? Ele foi de impacto em qual área? O que vocês fizeram para que a sociedade fosse impactada nisso, sabe? A gente
tem isso desde quando, como eu disse, a gente entrou no curso já pensando nisso. Eu estou vendo desigualdade, eu estou vendo coisas ruins, eu quero fazer algo a respeito disso, dentro da mesa disso também. Aí tem uma pergunta aqui no chat, que a moça perguntou assim, a maior parte do trabalho que vocês realizam é para um público, setor mais específico, ou é mais diversificado mesmo? Então, a gente, como o Caíto falou no começo, a gente realiza projetos complexos de pesquisa, a gente realiza só a análise ou realiza somente as outras, por partes também, mas assim, não tem uma coisa muito específica. Por exemplo, uma pessoa pode entrar em contato conosco para poder fazer uma transcrição de áudio, ela pode ser um acadêmico da área de sociologia, da área de política, da área de antropologia, tudo depende, mas assim, o maior número de pessoas, de personas, a gente pode colocar assim, que entram em contato conosco, ainda são pessoas acadêmicas, porque, principalmente agora na área da pandemia, a gente está reformulando muita coisa, e essas pessoas já conhecem o nome da Meios, né? Já sabem do nosso trabalho, profissionalismo, que a gente sempre está ali falando. Nós vamos fazer um trabalho muito profissional, mas nós vamos fazer um trabalho humano também. Então, assim, a maior parte são acadêmicos, pessoas que estão pedindo transcrição, que estão pedindo análise de dados, estão pedindo essas coisas assim. Mas no último ano a gente teve experiência de pessoas que conheceram a Meios porque, encontraram no site, tinha uma boa avaliação, então eu entrei em contato com vocês, que eram pessoas de outro estado, pessoas que não eram acadêmicas, não era de área acadêmica, era mercado privado mesmo, assim, sabe? Então, do nosso lado, não tem um público específico que a gente tenta alcançar. A gente tenta prestar um bom serviço dentro daquilo que a gente acredita. E aí, quem achou a gente e viu que a gente presta um serviço de qualidade, normalmente é mais voltado para isso mesmo. Assim, a gente tem uma identidade visual, uma cultura muito focada nisso mesmo. Quando vocês entrarem no nosso Instagram, no Miquinho, vocês vão ver. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer a pergunta, Jefferson. Olá, boa noite. Eu me chamo Jefferson, eu terminei a faculdade ano passado, né, o curso de Ciências Sociais, com habilitação em licenciatura. Eu andei olhando o Facebook da Meios, né, e alguns trabalhos que vocês desenvolveram já, algumas atividades, alguns seminários, ou algo do tipo. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, acho que tem uma pergunta talvez meia óbvia, né? Talvez meia básica, não sei. A Meios, ela é vinculada à universidade, porque vocês referem a ela como uma empresa, né? Ela é dependente da universidade, ela tem CNPJ, as pessoas que entram na Meios, elas têm um período para ela permanecer, né? Quando ela conclui o curso, elas tem que sair, ou de repente ela terminou o curso, ela pode permanecer. Como que é essa parte assim de estrutural das pessoas que compõem a Meios? E vocês falaram que tem uma pessoa que ela dá suporte. Você acha que outras universidades, talvez como a FMT, ela teria condições de repente implantar uma EJ, né, como vocês definem, nela, inserindo alunos que já concluíram o curso, né, ou ela só é limitada para os alunos que estão dentro da universidade? Quero que vocês falem um pouco desses pontos aí. Eu posso falar. A Meios ela é vinculada ao FMG, mas ela tem o CNPJ, ela tem o regimento, né, da Meios. Só que ela é só para os alunos de Ciências Sociais da UFMG. Então, quando a gente entra, não tem nenhum lugar escrito, na verdade, o tempo que fica, mas quando entra no processo seletivo, a gente pergunta quanto tempo a pessoa pretende ficar. Não é bom você entrar no semestre e sair no próximo semestre, que isso atrapalha o andamento da empresa. Mas que quando você forma, aí você já é desligado também. São só para os alunos das ciências sociais. Agora, em relação ao envolvimento assim, com a FMG, como que funciona assim, direitinho, aí eu não sei falar muito. Eu sei falar sobre isso. Recentemente, eles fizeram, o nosso colegiado, o Colegiado de Ciências Sociais, reformulou
as regras para as atividades de extensão. E aí é separado para a empresa júnior 4 créditos ao todo, e aí eles determinam quantos são o período que você precisa ficar para você receber o crédito. E aí isso você pode sair a qualquer momento da Meios. Só que para você receber alguma coisa, né, um crédito, integralizar tempo, aí é dentro dos termos do colegiado, né, dentro dos termos da coordenação do curso. Eu não sei como é que funciona no resto das universidades, né, mas na Meios é assim, e aí o nosso colegiado colocou como regra 2 créditos para 6 meses de trabalho e 4 créditos para 1 ano de trabalho. Não, a gente não recebe salário, a gente não pode receber nenhum. A gente, como alunos, indivíduos, a gente não pode receber nenhum tipo de pagamento. Todo o dinheiro que a gente recebe de projeto vai para a conta da empresa, vai para o CNPJ da empresa, e a gente só pode gastar com coisas da empresa. Então, a gente tem que fazer nota fiscal e tem que estar tudo registrado dos nossos gastos. A gente tem contador. E se ficar alguma coisa assim fora, não dá pra gente só sair gastando também, se ficar alguma coisa não justificada, a gente... Aliás, eu não sei o que acontece, na verdade, mas eu acho que é legal, assim. Mas aí a gente tem que estar sempre fazendo prestação de contas e etc. E falando sobre a segunda parte da sua pergunta também, eu acredito que qualquer empresa e qualquer curso, na verdade, em qualquer universidade, pode fazer uma empresa júnior. Assim, talvez alguns sejam mais difíceis, mas eu já vi até empresa júnior de física sendo criada, então eu acho que a gente que realmente tem uma coisa, um papel mais consolidado no mercado, dá para criar, é uma coisa assim que não depende da estrutura da universidade, depende das regras. É bem provável que toda universidade federal, até porque o Brasil é o país que tem mais empresas júnior no mundo, então eu imagino que toda federal, pelo menos, aqui do Brasil, tenha regras sobre isso. E aí é justamente sobre isso. A gente falou de professora orientadora, porque isso é uma das coisas que faz parte da regra. A gente não pode simplesmente, livremente, querer criar uma empresa, pegar um CNPJ, a gente precisa que tenha como se fosse uma professora orientando a gente, tutorando a gente, para poder, inclusive, ser alguém que vai, por exemplo, validar até os nossos trabalhos. Né? A gente está fazendo trabalho, assim, de pesquisa, etc., mas a gente não é formado ainda. Então, a gente ter alguém que já tem essa formação para poder validar o que a gente está fazendo, para a gente poder consultar e fazer reunião quando a gente quer entender alguma coisa, é muito importante. E aí, dialogando tudo isso junto do professor, encontrando quais são as regras da universidade e juntando os documentos necessários, dá para criar uma EJ tranquila, assim, eu imagino que tranquilamente, mas eu acho que é isso, né? Eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas é isso. Bom, eu vou fazer uma pergunta também. Eu quero saber se os movimentos sociais procuram vocês, se há demanda de movimentos sociais. Olha, recentemente, inclusive, tem um coletivo de ciências sociais que é para os alunos negros, e eles vieram procurar a gente para auxiliar eles num trabalho que eles estavam fazendo, que tinha a ver, junto com um outro coletivo que é da Fafiche, que é o Docência Negra. Então, juntaram dois coletivos diferentes, procuraram a gente para fazer uma pesquisa com eles, que era sobre os docentes
negros da universidade. Então, é uma pesquisa que ainda está em andamento, mas que foi muito importante para a gente, eles terem pensado na gente, quererem procurar a gente, e foi um trabalho que a gente também não cobrou, tipo assim, a gente fez como voluntário, porque a gente entende a importância desse tipo de projeto. Não é a primeira vez que a gente fez também um projeto que é como voluntário, a gente não cobrou, porque a gente entendeu a importância dele, importância assim, social, e a gente quis fazer parte disso e auxiliar como a gente pode. Então, chega a acontecer. Pode falar, Val. Eu acho que a Frida tinha levantado a mão, não sei. Mas teve uma outra... acho que eu posso chamar de parceria, fortalecimento, não sei. De um grupo que tem nas ciências sociais, que ele chama Retomadas Epistemológicas, que é um grupo que reivindica a inserção de autores não brancos na grade curricular do curso de ciências sociais. Então, eles têm, assim, tem um bom tempo que eles estão nessa luta, e no EMIquinho do ano passado, eles deram um curso de graça, eles usaram, né, houve essa parceria, então eles usaram assim, né, a gente trabalhou junto no EMIquinho e tudo mais, e eles deram esse curso, se eu não me engano, eu até abri aqui para procurar, ele chamou Epistemicídio, Desdobramentos e Alternativas, para, tipo, aberto, assim, foi um curso gratuito e foi ótimo, assim, a contribuição deles, e, né, foi bem interessante, assim, e é algo que eu acho que a gente vai procurar para esse próximo EMIquim também. Mais perguntas, pessoal? A Frida tinha levantado a mão, acho que para falar ainda sobre a questão anterior. A gente tem uma iniciativa na UFMG, aí eu fiquei com dúvida se só tem na UFMG, que é o CAPS, né? Quando começou a pandemia, eles contrataram a gente para a gente saber como é que eles iriam lidar com a pandemia. Afinal de contas, eles sempre deram curso de línguas, e os estudantes de ciências sociais têm bolsa para poder estudar, de graça, e tipo assim, quando você fala aqui em Belo Horizonte, eu faço curso no CAPS Línguas, todo mundo sabe, é o melhor curso que tem aqui, sabe? E aí, os estudantes de ciências sociais conseguem estudar lá de graça, com bolsa. Quando eles estavam com quando a pandemia começou, que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, eles falaram assim, Meios, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, a gente fez meio que uma pesquisa de mercado para saber como que eles iriam se arranjar, né, nesse novo modelo, esse modelo online, porque estava muito difícil a questão de pessoas que queriam continuar estudando online, quanto elas estavam dispostas. Isso foi muito interessante também. Uma coisa que os estudantes sempre perguntam, acho que na linha do que o Jefferson perguntou, né? Está embutido a preocupação, mas quem é que propõe, né? E aí eu vou falar uma coisa e vocês me corrijam, tá? Ou complementem. Eu vejo que depende, a criação depende fundamentalmente da existência de um grupo de estudantes interessados na proposta, né? Porque o que eu vejo, acho que a engenharia, né, a organização, talvez ela seja aparentemente muito complexa, porque como empresa júnior, você precisa, quem vai se responsabilizar, desenvolver o projeto, dar a cara, são os estudantes, né? Através das várias gestões e tudo mais. Só que como ela vai promover formação e vender serviço, tendo aí o engajamento de estudantes, quer dizer, pessoas que ainda não concluíram a formação profissional, a figura do professor que vai assinar junto os projetos é indispensável. Então, o que eu vi não é, na instituição em que eu estudei na graduação, eu não fiz parte da empresa júnior, mas enquanto eu ainda estava lá, vi um grupo de estudantes que iniciou um movimento. Tempos depois, eu já tinha saído, num cenário mais propício,
foi criada uma empresa júnior, que, pelo que eu vi, está se consolidando, se isso já não estiver consolidada, na Unesp de Marília. E aí o que acontece? Vocês têm toda essa questão de ter CNPJ, etc, etc. Então, por um lado, os estudantes também se responsabilizam aí. Mas como é uma atividade desenvolvida, vinculada à instituição, paralelamente a isso, ela é reconhecida como uma atividade de extensão da universidade. E aí quem faz normalmente esse cadastro é o professor, né? Para cada projeto individual, se tiver mais professores. Então, eu acho que é essa a questão. A gente chama para os estudantes, porque muitas vezes eu já soube de episódios em que havia professores interessados, ou não é qualquer professor, normalmente o professor tem alguma sensibilidade, pelo projeto, ou pela área de formação, né? Ele tem alguma formação específica que torna mais fácil esse trabalho, enfim. Mas a iniciativa parte dos alunos, porque o professor, como é que o docente fala, olha, eu gostaria de ter uma empresa, né? Não vai acontecer. Aí não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa além disso. Quem é que assume, por exemplo, essa história? Lá na toda a formalização da empresa, o nome do professor entra, de um professor responsável, ou ele só entra no projeto da extensão? Essa é uma questão pontual, assim, que talvez você fique em dúvida. Então, para ser sincero mesmo, a participação do nosso, no caso da nossa professora orientadora, não é assim tão grande, sabe? É uma coisa realmente, os alunos têm que correr atrás, os alunos vão administrar, os alunos vão fazer os documentos, ir no cartório quantas vezes precisar, porque passar o mata é realmente muito difícil e caro. E é mais ou menos, o professor tá lá esperando, caso a gente precise dele. Então, tem essa parte da responsabilidade, então, de estar lá, de se responsabilizar como quase como um adulto responsável pela gente, mas ela é só realmente quando a gente procura ela, quando a gente vai falar, quando a gente precisa, às vezes, regularizar, eu perdi um pouco a palavra, mas quando a gente precisa ver se a gente está dentro do regulamento, e ver se a gente precisa dialogar com o colegiado, com a universidade, a professora ajuda a gente, mas é realmente uma coisa, assim, dos alunos para os alunos, é uma coisa, às vezes, que a gente só entende quando a gente entra na empresa júnior, porque é muita coisa que você tem que fazer para manter uma empresa júnior. Então, além das coisas que a gente faz que tem a ver com o nosso curso, também tem aquelas coisas que não tem tanto a ver assim, mas que é realmente até interessante fazer e ajuda a gente a desenvolver várias qualidades nossas. Por exemplo, no meu caso particular, até questão de liderança mesmo, né, que eu sou vice-presidente, eu acho que eu só descobri que eu tinha um pouco disso depois que eu entrei na Meios, e então é realmente quando a gente desenvolve alguns talentos que a gente nem sabe, mas que podem ser bem úteis também. E pode complementar, Frida. Uma coisa que também, assim, como a Sofia já falou, tudo que ela já falou, quando a gente faz, troca os membros e tal, todo ano a gente troca de gestão, o próximo presidente que assumir, toda a questão judicial da empresa vai no nome dele. Então, assim, a gente paga a ata no cartório e tal, tem toda uma burocracia, demora um tempinho, mas, assim, quem responde pela empresa é o presidente. Tem o nome dele lá em tudo. Então, se der algum problema, o presidente tem que estar lá para poder resolver, porque o nome dele está lá. Mas aí o CNPJ é no nome da Meios, mas, assim, toda a documentação, contrato para assinar, pessoas que a gente contrata, tudo é o nome do presidente.
Judicialmente, eu represento, no caso o presidente, né, representa a empresa tanto para a sociedade, com contato externo de eventos e reuniões, tanto também judicialmente. Então, e vocês mencionavam aí alguns aprendizados, tipo assim, adjacentes, né? E eu estava pensando em alguns que eu também tive que aprender quando fui me envolver com projetos, né? De vários tipos, né? Como planilha de custos, que é muito chato de fazer, mas é preciso saber fazer, né? Porque às vezes você vai participar de um projeto, você tem que levantar os custos e fazer a planilha de custos, não tem outro jeito, né? As prestações de contas, que também são, né, bem assustadoras, mas é preciso se você quiser desenvolver. E às vezes até aprendizados mais básicos que a gente precisa fazer, que é o tratamento formal com as pessoas. Né? A gente precisa aprender e eu vejo que quando eu mantenho contato, mantive contato com vocês e mantive contato com a sócios, né? E a gente vê que os e-mails, os alunos fazem questão, né, de manter esta linguagem formal, né, que às vezes a gente vê que os alunos carecem, né, você manda um e-mail, prezado, você precisa enviar um documento assim, aí o aluno o aluno responde assim, professora, eu respondi, agora estou esperando o link, sabe? Ou então manda um e-mail assim, estou esperando o link. Você fica assim, como? Né? Porque nessa comunicação que é assim, por essas vias, né? Mais virtuais, qualquer coisinha parece assim, grosseria, né? A gente precisa ter muito cuidado. E esse é um aprendizado muito básico, mas essencial na lida, né? E que eu penso que essa empresa deve colaborar para isso também. Eu levantei minha mão porque eu acho que assim, eu vou falar menos porque é o único contato que eu tenho com a empresa júnior, mas eu acho que a empresa júnior, ela e outras entidades também, elas têm essa função de influência muito forte em desenvolver a gente como um profissional, assim. Então, eu vejo como eu cheguei na Meios achando assim, eu vou aprender tudo o que eu preciso para o mercado de trabalho em relação à metodologia, aprender como faz uma pesquisa, como mexe no R, como coisas assim, mas o que a gente aprende vai muito além disso, né? A gente sai com uma carga de aprender a lidar com burocracia, saber fazer contato com contabilidade, com conversar com sei lá quem, fazer reunião, que eu não sabia fazer reunião, assim, em momento nenhum na minha vida eu ia falar que eu ia entrar numa reunião, ia falar com alguém. Então, eu acho que ele ajuda a gente a empresa Júnior desenvolveu em mim coisas que eu achava que eu nunca ia desenvolver mesmo. De oratória, de poder me comunicar, de poder agora organizar um curso, de gerir alguma coisa. Então, ela transcende muito a experiência da teoria e só do mercado de trabalho, aquela coisa que a gente pensa que, vou só para pegar a experiência de capacitação, algo assim, né? Essa experiência da empresa júnior, ela vem com muitas coisas atreladas e às vezes é até difícil desvincular dela, porque às vezes a gente está dentro da empresa e aí a gente, em certos momentos, se vê só fazendo coisas de gestão, coisas administrativas, a gente fala, não, pera, eu preciso pegar um projeto, eu preciso me envolver com outras coisas, porque essa parte institucional, ela é muito forte também, né? Eu acho que qualquer dor de uma empresa, a gente tem uma experiência, pelo menos mínima, assim, ou completa, e muitas das vezes, na Meios, assim. Uma formação global, né? Uma experiência completa. Pode falar, Jefferson. Então, pelo que vocês falaram aí, para vocês é meio que um fazer fazendo, né? É um aprender aprendendo, né? Eu vi assim que
a MEUS, ela junta alunos das duas grades, né, licenciatura e bacharelado. Eu acho que talvez para a Sofia, um pouco voltado, que ela já está fazendo estágio numa empresa, né, ela encontrou um ex-membro da MEUS. Assim, nessa linha, assim, você acha que quem passa pela MEUS ou por uma empresa júnior, no caso das ciências sociais, a MEUS consegue implantar, talvez, ou abrir a mente daquele futuro profissional para o mercado? Qual é o espaço que ele consegue enxergar dentro do mercado, né? Assim, um pouco pessoal para você, Sofia. Você está fazendo estágio em que área, né? É na sua área, alguma coisa que você, através da MEI, que você conseguiu se encaixar nesse campo aí? Enfim, que possibilidade que você consegue vislumbrar a partir da MEIOS, né? Fora da universidade? Então, a empresa, em específico a empresa que eu estou trabalhando, ela é de consultoria. Inicialmente, ela lá nos anos 80, assim, ela foi de consultoria dois professores da UFES, um de economia e um de administração, mas os dois já estão aposentados. E aí, atualmente, tem um dos presidentes da empresa, ele é um ex-aluno de ciências sociais. Ele não fez parte da MEIOS, mas ele fez parte da gestão do curso. Ele foi um dos criadores de uma revista que a gente tem na faculdade que chama Três Pontos. E aí, lá, em específico, lá, eu não tive outras experiências em outras empresas, mas em específico, lá tem muito ex-aluno de ciências sociais. E eu acho isso muito engraçado, tipo assim, não engraçado, mas tipo, é bom ver gente mais velha que eu estando no mercado e estando, assim, bem de vida. No caso, é uma empresa de consultoria, então tipo, é uma versão sênior da MEIOS, basicamente. Então, eu entrei lá como num projeto que tinham contratado essa empresa para fazer uma parte de análise de dados, que é mais uma qualificação de dados. Então, é assim, e aí eu sou estagiária, né? Então eu não faço as partes mais hardcore, assim, do projeto, mas eu tô lá auxiliando essas coisas, e é bem parecido. Eu acho que as outras empresas de consultoria, porque como eu tinha falado mais cedo, tem muita empresa de consultoria aqui em Belo Horizonte. Então, eu acho que os ex-alunos de ciências sociais, eles têm um espaço bacana no mercado aqui. Uma coisa assim que dá para tentar outras empresas, vez ou outra eu fico vendo vaga de analista de projetos. Eu acho que é muito nesse sentido, porque tem muitas empresas que precisam disso, de algum tipo de pesquisa, uma análise de dados que vai mais assim a fundo e precisa de uma visão sociológica mesmo, porque não dá para deixar só, não sei, estatístico ou cientista de computação ficar analisando os dados. A gente também tem que pegar nosso lugar, e aí eu acho que foi uma coisa que eu aprendi com a MEIOS, que a gente aprender essas coisas também, para a gente mostrar o nosso diferencial no mercado. E pode falar, Raquel. Eu também faço estágio numa empresa, só que não é consultoria, assim, voltada mesmo para o mercado de ciências sociais. É uma empresa de consultoria ambiental, mas em qualquer outra empresa, assim, é necessário ter um cientista social. Então, eu faço trabalho de diagnóstico social em comunidades, quando precisa de mobilização. Então, a gente faz esse processo de articulação, encontrar atores-chaves e entender como funciona, né, esse processo de lideranças, de conselhos, de participação, para fazer, por exemplo, né, um plano diretor. Você precisa de ter uma etapa da participação social para legitimar o plano. Então, a gente trabalha nesse processo mesmo, e é muito interessante, apesar de ser uma área totalmente diferente. Eu nunca, assim, nem tinha tido contato. A gente faz um trabalho muito interessante também e muito necessário.
Eu, assim como a Sofia, eu faço estágio com as meninas, né? Eu trabalho numa empresa de consultoria que tem milhões em Belo Horizonte, aparentemente. E isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que a gente tem que reivindicar nosso lugar também, assim. A gente tem expertise para fazer muita coisa. Então, eu acho que ir atrás dessas vagas, ir atrás dessas oportunidades e falar do que a gente é capaz de fazer também é muito essencial, assim. E eu percebi, essa empresa que eu trabalho, a gente atua com o monitoramento de projetos sociais que são aprovados em editais de empresas, de fundações, e é um pouco disso. Eu sinto assim que eu fui contratada, tem muitas pessoas de ciências sociais trabalhando lá, então eu acho que é um pouco, eles buscam um pouco desse tato social, dessa análise que a gente consegue fazer mais aprofundada mesmo. E a gente estuda para isso, então eu acho que é muito bom a gente ocupar e sempre ir atrás desses lugares do mercado que cada vez eles estão sendo mais ocupados por nós, e tem que ser ocupados por nós. Então, eu acho que quando a gente tenta aprender R, essa coisa de análise de dados, assim, muita gente assim, né? Eu acho que a área da informática, estatística, mexia muito antigamente com análise de dados, mas não se via cientista social ocupando tanto esse lugar, e ele é um lugar nosso, então é muito importante que a gente vá atrás desses espaços, assim. Quero fazer uma outra pergunta para vocês que tem a ver com a infraestrutura. Que infraestrutura vocês têm para realizar isso? Eu estou vendo aqui que vocês parecem que estão usando canais, né, específicos das coordenadorias que vocês ocupam. E como que é essa infraestrutura? Vocês têm computadores, sala própria? Então, a gente tem uma sala que, na verdade, era a sala que a gente usou desde o começo, mas aí o diretor da Fafiche, né, da nossa faculdade de Ciências Humanas, ele disse que vai transformar a sala num berçário. Aí a gente teve que mudar de sala, mas eles não deixam a gente sem sala, então tá tudo bem. Foi um pouco trampo, porque estava no nosso estatuto qual que era a sala, então isso também fica gravado nos nossos documentos, mas a gente mudou o estatuto recentemente, então tá tudo bem. E a gente tinha, a maioria das coisas que a gente tinha na sala foram doadas, na verdade. Inclusive, me contaram que a doação nem foi de gente das ciências sociais, foi um professor de história que doou a mesa que a gente tinha. Os computadores, eles eram muito antigos, só que recentemente a gente conseguiu um edital, junto com um professor nosso, que não é nosso professor orientador, mas ele trabalha muito com a gente, que ele colocou a gente num edital, e aí a gente conseguiu um dinheiro, assim, considerável para comprar um tanto de equipamento. Então, a gente comprou computadores novos, a gente comprou gravador, a gente comprou tablet, só que a gente não pode usar, porque a gente não pode pisar na faculdade, então tá tudo lá. A gente nunca nem viu. Mas aí tem a parte da tecnologia mesmo, né? Ainda mais agora que a gente está na pandemia, a gente tem que encontrar formas de se comunicar de um jeito que funcione. E o Google tem uma ferramenta, tem uma parte do Google que é o Google Empresas. E ele normalmente é pago, só que para empresa júnior tem como você conseguir de graça. Isso é uma coisa que empresa júnior consegue algumas coisas de graça. Por exemplo, o Canva, que é um site que a gente usa para fazer artes, para postar nas nossas redes sociais, ele é muito bom. E ele é ainda melhor quando tem a versão profissional dele. E tem como você conseguir, como estudante, por exemplo, uma versão gratuita dele. E foi isso que a gente fez. A gente conseguiu uma versão gratuita do Google Empresas, e aí a gente criou o nosso domínio, que é do nosso site. O nosso site está em reforma agora, mas a gente tem o nosso site, e aí a gente pegou o nosso domínio. Então a gente tem cada coordenadoria tem o seu e-mail,
E aí é o nome da coordenadoria, @meiosjunior.com, e a gente fica procurando formas, né, de conseguir se comunicar dessa forma. A gente não se comunica, por exemplo, pelo WhatsApp. A gente usa um aplicativo próprio de comunicação que chama Slack. E aí é nele que tem todos os nossos grupos e fica até mais fácil de desligar também, porque quando a gente termina de trabalhar, a gente fecha o Slack e aí tá tudo bem. E só é isso. Você pode falar, Caíto. Só para eu complementar assim a fala da Sofia, a MEIS, como assim, vocês perceberam que a gente não tem muito dado sobre a história da MEIS, né? A gente não tem como saber como que aconteceu as coisas antes, porque não tinha documento, não foi nada documentado. E aí agora, nessa nossa nova gestão, a gente está procurando fazer isso, esse processo de documentação da nossa infraestrutura e da estrutura da MEIOS, de como é o protocolo assim, da MEIOS, como que a gente age dentro da MEIOS. E isso também está fazendo parte da nossa rotina ultimamente, para a gente fazer, sei lá, manuais para cada coordenadoria de como que a gente tem feito, como que é as regras. E aí, principalmente agora que a gente está em modelo remoto, a gente tem usado muito também o Drive, né, o Google Drive, e é lá que a gente tem assim, documentos, a gente tem modelos das coisas que a gente tem que fazer, e aí cada coordenadoria tem o seu próprio Drive, e aí, assim, virtualmente essa é a nossa estrutura, né, essa é a nossa infraestrutura. A gente tem se organizado dessa forma, assim. Eu vou só voltar um pouquinho na pergunta, que foi quando perguntaram assim sobre onde a gente queria chegar em relação a trabalhar de estar no mercado de trabalho, né? Bom, eu acho que depende muito da área que você quer crescer dentro das redes sociais, né? Porque tem antropologia, tem política, tem sociologia. A gente já teve experiência de pessoas que estavam aqui na MEIOS com 3 meses e conseguiram vagas de estágio por causa de experiência que desenvolveram dentro da MEIOS, assim, sabe? Eu tenho 2 amigas que conseguiram estágio, uma que começou semana passada, ela está começando a trabalhar com políticas públicas em situação de vulnerabilidade dentro do Conselho Tutelar. Então, assim, antes, isso não era uma coisa pensada antes da MEIOS, sabe? A professora Eliane, inclusive, falou, a gente está tentando juntar teoria e prática. Quando a gente estuda tantas coisas importantes na sociologia, na ciência política, na antropologia, eu, particularmente, ficava pensando, tá, mas como que eu vou aplicar isso? Isso é uma oportunidade de você aplicar, sabe? Trabalhar nessas áreas, assim. Depende muito mesmo. E outra coisa que eu queria falar, voltando justamente à beleza de fazer parte de uma empresa federada, é que, quando o Caíto falou, antes, eu acredito que era antes de 2018, não tinha uma documentação, a gente não tinha uma estrutura. E aí, com a ajuda das instâncias superiores, a central, para ser mais específica, eles foram nos ajudando a documentar tudo, a guardar tudo, a fazer com que os processos fiquem cada vez mais automáticos, para a gente não ter que ficar gastando muito tempo com coisas simples, e a gente tem crescido em relação a isso. Mas com muita ajuda e muito suporte da Central, da Brasil Júnior, inclusive. Pode falar, Jefferson. Então, eu vi que, assim, na MEIOS tem alunos desde do primeiro ano até o último, né? Não sei, me corrija se eu estiver errado. Assim, pegando um pouco, acho que é Frida, né, que é a presidente. Ela falou bem assim, ela começou a falar, ela tem uma parte da fala dela que ela falou da visão que muita gente tem sobre as ciências sociais, né, que não, ela é voltada mais para o social, tem muita ligação com o capitalismo, né, e a meio que quebra um pouco essa regra. Eu entrei na faculdade em 2013, eu passei por 3 greves, entendeu? Então isso poderia ter me estimulado a desistir do curso, né, mas eu continuei firme. Com toda a dificuldade, consegui concluir ele ano passado. Então, assim, pensando nessa questão de ter pessoas de vários níveis dentro da MEIO, né, uma empresa júnior, com CNPJ, mas, assim, controlada pela universidade, né,
você acha que talvez uma empresa júnior, ou talvez uma estrutura como essa, ela ajuda a reter os alunos na faculdade? Porque assim, a minha turma tinha 50. Quando eu terminei, acho que nós terminamos no máximo 4, entendeu? Então, você vê, quase 90% ficou pelo caminho, né? Eu não sei se a UFMG tem essa realidade com relação ao curso de Ciências Sociais. Você acha que a MEI ajuda a reter os alunos na faculdade, assim, mostrando para ele que caminhos, né? Colocando sentido para eles no curso? Olha, eu falo, o curso de Ciências Sociais da UFMG é o curso com maior evasão. Maior evasão. Principalmente agora que a gente entrou no modo ERE, né, que é o ensino emergencial, assim, muita gente tem desistido mais ainda, justamente porque um pouco do que a gente estuda aqui, a grande parte, na verdade, é abstrato. Eu falo por experiência minha, assim, sabe? Chegou um momento do curso que eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Sabe? E a Meios é justamente essa opção. Não é que a pessoa tem que seguir nessa área, mas é que ela vai olhar e ver que ela tem opções, sabe? Porque muitas vezes as pessoas pensam que não é prático, que não sabem quando eu terminar o meu curso superior de Ciências Sociais, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar em quê? Quais oportunidades eu tenho? Se no momento eu não conseguir me manter fazendo pós-graduação, porque a gente sabe que no momento que a gente está vivendo hoje desse desgoverno, como tem sido difícil conseguir bolsa para continuar fazendo pós-graduação. Então, é uma coisa que ajuda muito. E muitas pessoas, depois que entraram na Meios, têm essa experiência que podem te falar, inclusive, Jefferson, de falar assim, nossa, a Meios tem sido muito bom para mim. Não somente pela oportunidade de ver várias formas de trabalhar no mercado de trabalho, mas de voltar a recuperar a expectativa que elas tinham colocado sobre o curso. Só complementando também, eu acho que principalmente nesse momento de pandemia, que muita gente está, assim, eu não tenho os dados exatos, mas que dá para ver que isso desmotivou muitas pessoas, eu vejo que a Meios também ajuda nesse sentido da própria convivência. E até antes, eu fiquei muito mais motivada na empresa, no curso, depois que eu entrei na empresa, porque eu comecei a interagir com mais pessoas, e aí eu conheci gente de diferentes períodos, a gente vai aprendendo, estudando juntos, a gente fica conversando sobre as matérias, então eu acho que, assim, no geral, realmente pode motivar, assim, eu acho que são várias coisas que desmotivam o aluno a sair de faculdade, eu falo isso como uma pessoa que já desistiu de um curso, eu estou no meu segundo curso, então acho que são várias possibilidades, mas eu também acho que a Meios pode ajudar a ir contra isso. E aí, respondendo a pergunta do Ayrton no chat, a experiência pode ser, sim, acrescentada no currículo. Eu coloco nas minhas próprias experiências, assim, profissionais, eu coloco junto, mas eu sei que no Lattes, eu acho que o Lattes, antes dele falecer, essa parte ficava acho que extra, nos tipo cursos extras, assim, mas eu acho que conta, assim, como profissional. Eu, pelo menos, coloquei como experiência profissional, porque, de certa forma, é uma experiência profissional, né? E tipo, vale de colocar no Lattes também, esse tipo de coisa. Eu participei de um processo para ser bolsista de minha iniciação, e na época a moça que analisou o meu Lattes, ela falou assim, que legal, porque que vocês tenham as informações atualizadas e que bom que vocês colocam. Então, realmente é para colocar mesmo. Está aproveitando estágio também. Às vezes os estudantes fazem estágios durante a graduação e não colocam no currículo, né? E tá lá. Como não temos mais inscrições, eu vou concluir esse encontro
e agradecendo imensamente a vocês, foi muito estimulante essa conversa, né? Eu espero que os nossos discentes presentes aqui também tenham sentido da mesma maneira, acredito que sim, porque a plateia não nos abandonou, então acho que também se sentiram entusiasmados com esse bate-papo, achei muito legal, como sempre, e, enfim, agradeço muito, espero que a gente mantenha contato. Tá? Também quero agradecer à equipe que nos dá suporte de estagiários, e professora Edilene, tem aí os nomes? Sim, sim. Nossa equipe de extensionistas voluntários, né? A Ana Tamara Garcia, o Davi dos Santos, a Jaqueline Lopes, a Cleice Montanha, o Luiz Felipe Ribeiro, o Mixele Djalma Marcel e o Renan Naves Braga. Nem todos puderam estar aqui hoje, mas estão dando suporte aí às várias etapas de realização do evento. Eu vou aproveitar também para agradecer, acho que depois a professora Heloísa vai deixar nossos convidados fazerem os últimos comentários, se tiverem interesse. Agradecer muitíssimo a colaboração de vocês fazem parte, né? Os estudantes de hoje são os cientistas sociais do futuro, e é muito bom quando eles estão engajados, né? Produzindo novos conhecimentos, novas possibilidades, né? Pensando novos caminhos, tá? Claro, sempre tendo como referência, né? Tudo que já foi construído até aqui, mas no sentido da superação, né? Aquele velho sentido da superação marxiana. Mas, acima de tudo, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, parabéns e votos de uma carreira brilhante a cada um de vocês, no que vocês quiserem, no que vocês escolherem ao longo da vida. Gente, eu gostaria de agradecer, então, vocês. Eu queria pontuar também que essa conexão, essa ligação que vocês procuraram, né, com a gente, é uma das coisas mais importantes para a vivência do ser humano, né? Principalmente agora que a gente está vivendo numa sociedade tão complicada, a gente conversar com iguais, a gente conversar entre si para ver outras perspectivas do mundo é extremamente importante. E aí falta muita ligação, falta muita conexão entre as pessoas, e eu adorei muito a iniciativa de vocês de criar conexões e criar ligações entre as pessoas. Muito, muito obrigado pelo convite. Vai ficar para sempre assim na minha mente essa conversa. E é isso, uma boa noite para vocês. Tenham uma excelente vida e uma vida profissional também muito boa, em nome de Jesus. Muito bom. Gente, e qualquer coisa, vocês têm nosso contato, podem chamar a gente para falar mais. Essas conversas são sempre muito boas, eu adoro, eu vou em todas, porque eu acho muito bom falar sobre a nossa experiência, e se der para incentivar as pessoas, eu espero que vocês consigam criar a empresa júnior de vocês e encontrar o caminho que vocês quiserem. E se vocês precisarem de ajuda para qualquer coisa nesse processo, a MEI está aqui, e a gente vai estar aqui, e a gente vai mantendo o contato. E é isso. Muito obrigada pelo convite, de verdade. É muito bom as conversas. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite também. A gente está à disposição, como a Sofia já falou, o Caio também. E a gente espera que vocês também possam estar logo, logo fazendo parte dessa realidade tão abrangente e essa experiência maravilhosa que é fazer parte de uma empresa júnior. Foi muito bom saber que as nossas experiências, eu tenho um ano, mesmo tão pouca, pode abranger também o conhecimento, a visão de mundo de vocês. É sempre muito bom poder compartilhar.
Tá bom, gente. Muito grata também aos presentes que vieram prestigiar esse bate-papo tão legal. Então, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Tchauzinho. Boa noite, pessoal. muito obrigada. Gente, tchau, tchau. Tchauzinho. Depois eu disponibilizo para vocês o vídeo, tá? Bom, ok. Manda para o nosso e-mail. Tchau, gente. Tá, tchau. E aí, professora, que legal, né? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Liguei aqui. Não, a gente sofre, mas é legal durante aquilo que eu estava falando da aula, né? Tem sido legal quando acontece. Então, se a gente supera todo o resto, no processo tá de boa, né? Se fosse só isso a vida. Nossa, legal mesmo. Né? Eu adoro, mas eu também fico assim, ai meu Deus, eu tenho isso de noite. Não, Só que a gente, hora que começa, eu acho uma perda, os professores não vêm, né? Então, eu falei para os meninos que a próxima eu vou usar essa coisa de, poxa, a gente tem um egresso, senão eu não chamo mais os outros, porque eu estou guardando os outros dois aí, né, para fazer. Tem aquela pessoa lá que eu te falei do Ministério da. Como é que chama, gente? Já até esqueci o nome do ministério. Você acredita que eu não sei em que caderninho que eu anotei? Eu acho que eu estava trêbada de sono. Um dia, insônia, eu comecei a fazer pesquisa, comecei a anotar e fazer busca no currículo das pessoas para ver quem tinha formação em ciências sociais. E a moça com uma trajetória super bacana, eu falei, olha, essa daqui eu vou mostrar para a Heloísa. Cadê as coisas que eu anotei? Você falou, até hoje estou esperando, até pensei, vou perguntar para ela. Aí eu vou ter que entrar lá de Preciso novo. acionar, né? Eu vou fazer Acionar o seguinte, o povo. eu vou pegar eu vou entrar, não hoje. Amanhã, depois que eu terminar todo esse negócio, eu vou entrar e vou fazer, porque eu vou ter que entrar e fazer a busca de novo pela relação dos servidores. Mas aí eu acho que eu lembro, na hora que eu chegar no nome dela, porque, olha, parecia coisa de maluco. Eu fui entrando assim, quem entrou mais ou menos nessa data? Porque aí teve chance de ter ingressado pelo concurso. E aí eu fui caçando. E aí eu fazia assim, fazia busca, eu fiz busca no e-mail, no Lattes e no e-mail. Agora nem Lattes tem mais para a gente ficar consultando. Ai, criatura, eu mandei interromper o raio da gravação.